Do teu grande amor, as nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Amém. Vamos poder assentar. Vamos então assim dar início ao nosso estudo nessa noite. Abra comigo a palavra de Deus em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. Efésios 1, 3 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Vamos orar ao Senhor e rogar a Ele a sua bênção sobre nós. Eterno Deus, soberano Pai, nós te bendizemos pela tua graça, Senhor. Bendizemos o Senhor por ter nos dado aqui o privilégio de mais uma vez juntos podermos aprender mais do Senhor. Rogamos a iluminação do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor abra a nossa mente, entendimento, para compreendermos a Tua palavra. Dá a nós um coração ensinável, um coração humilde, submisso à Tua palavra. E eu te rogo, Pai, fale conosco. Fortaleça-nos nessa noite, Senhor. Nós pedimos que nós não venhamos viver uma vida estéril, uma vida cristã estéril, Pai, mas uma vida frutífera, uma vida que de fato glorifica o Senhor. Isso nós sabemos que podemos alcançar pela ação do Teu Espírito, por meio da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, por fé eu te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Hoje chegamos ao final do capítulo 3 do livro. A gente tem dado uma definição doutrinária acerca do que é santificação, do que é santidade. E a gente iniciou na quinta-feira passada a parte prática daquilo que é santidade no nosso modo de vida, na vida ordinária, na nossa vida comum. Então nós vamos ver algumas das razões pela qual hoje a santidade prática é tão importante para nós. Qual a sua importância, a sua necessidade para nós como crentes, para nós como cristãos. Mas a santidade ela pode sim nos salvar? Será que de fato ela pode nos salvar? Ou a santidade ela pode eliminar de fato o pecado, encobrir a iniquidade, apresentar satisfação pela transgressão? Ela pode pagar a nossa dívida diante de Deus? Certamente que não, de forma alguma. Porque a santidade ela nunca poderá fazer qualquer dessas coisas. Os melhores santos sempre foram servos inúteis, porque na verdade fazemos somente aquilo que nos foi ordenado. E nós, olhando para a nossa natureza, na sua mais inteireza, no âmago daquilo que de fato somos diante de Deus, percebemos que as nossas mais puras ações, os nossos mais puros atos, que para nós parecem ser bons, são como trapo de imundícia, quando submetidos à prova pela luz da santa lei de Deus. Então a palavra de Deus faz com que nós, mediante o espelho que ela nos dá, entenda que aquilo que praticamos, que fazemos, comparado à perfeição daquilo que Deus ainda se torna um ato impuro. Porque de fato o pecado, com o advento da queda, ele distorceu, ele desfigurou a imagem de Deus em nós. E nós precisamos daquelas vestimentas que nos é dado pela fé de Cristo, onde em Cristo Jesus, Ele nos reveste com a sua justiça, e por meio dessa justiça de Cristo, por meio da obediência de Cristo, quando cremos nele pela fé, de fato obtemos a verdadeira santidade, a verdadeira justiça essa pela qual nós assim de fato podemos quitar a nossa dívida diante de Deus, não por meio do nosso esforço, não por meio da nossa
santidade em si, mas daquela santidade e justiça perfeita que emana da pessoa de Cristo Jesus. Apesar de toda a nossa santidade, nós nunca seremos mais do que meros pecadores. Eu acho muito interessante, Martinho Lutero fala assim, sobre isso, ele diz: meu nome é pecado, e meu sobrenome é pecador. Então não existe o mais santo, o homem mais santo, mais piedoso sobre a terra, ou a mulher mais santa sobre a terra, que ainda não tenha pecado contra Deus, que de fato não seja caracterizado pela ou pelo pecado. As nossas mais excelentes, irmãos, qualidades, elas são manchadas e maculadas pela imperfeição, pelo pecado. Isso por causa da nossa natureza, da depravação do nosso coração, de quão distantes e destituídos da glória de Deus nos tornamos, como a palavra de Deus nos diz. Então, quando colocamos qualquer obediência nossa em comparação com aquilo que Deus pede de nós na sua santa lei, nós percebemos e vemos a vileza do nosso coração e quão pecadores somos, de que aquilo que achamos que fazemos de bom, quando que na verdade sempre há resquício de pecado, sempre há a mácula do pecado naquilo que fazemos, naquilo que agimos. Nesse caso então, por qual motivo a santidade é tão importante, sendo que ela não pode salvar, sendo que ela não expia o pecado? Eu falo da santidade prática, que é o ponto aqui a qual nós vamos trabalhar, que é a importância da santidade prática. Então, qual a sua importância na vida do crente? Porque certamente o Escritor Sagrado diz, que foi o texto que lemos na quinta passada, em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, ou a santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa é a pergunta pela qual nós, mediante as Escrituras, pretendemos assim, com a graça de Deus, responder hoje. Nós vamos então olhar alguns pontos específicos nas Escrituras, olhando esse texto de Paulo aos Efésios, como que de fato é caracterizado nos crentes a santidade na prática. Como que nós podemos examinar o nosso coração, como que nós, mediante o guia nosso fiel, que é as Escrituras, que é a palavra de Deus, nós podemos assim saber o modo pela qual nós devemos buscar essa santidade na prática. Irmãos, toda doutrina dada nas Escrituras, ela não deve, para o crente, como eu falei no princípio, ela não deve ficar no mundo da teoria, ela não deve ficar no mundo do pensamento somente. Toda doutrina, todo ensino das Escrituras, ele necessariamente é para ser provado pelo crente, por nós, porque são ensinamentos que, mediante a transformação que Deus faz em nosso coração pela fé, nós assim obtivemos todas essas bênçãos por meio de Cristo, como Paulo diz aqui no texto que lemos. E o interessante é que nesse texto aqui que Paulo introduz a carta aos Efésios, ele faz questão de bendizer a Deus. No verso 13 que lemos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós podemos dizer certamente que os crentes, eles são o povo mais abençoado do mundo. Nós somos o povo que pisa nessa terra e que são os mais abençoados por Deus. Apesar de que esse nome abençoado tenha se tornado um nome pejorativo e a perda do seu verdadeiro significado, que muitas bênçãos, por se tratar, quando a gente fala de bênção e de ser abençoado, como algumas vezes o salmista faz menção, aí já vem aquela ideia de ter alguma coisa, de que Deus deu um bem, deu algo físico, e limitamos às vezes essas bênçãos de Deus somente ao material, quando tomamos assim esse nome, como as Escrituras nos oferecem, quando que não. Paulo bendiz a Deus aqui por Ele ter nos abençoado, ter abençoado a nós. Em quem? Em Cristo Jesus. Nós recebemos nele, em Cristo, todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por isso que todo crente bendiz a Deus, necessariamente não pelo aquilo que Deus dá materialmente, mas a sua felicidade está fincada, fundamentada na sua união com Cristo, pelo fato dele já ser abençoado, independentemente do
da casa do marido, da família que ele tenha, ou do trabalho, do emprego, mas porque ele já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós precisamos partir desse ponto, que Paulo vai começar a decorrer aqui, dizendo para aqueles irmãos crentes, o fundamento pela qual a nossa salvação permanece, pela qual a nossa salvação permanece inalterada. Fundamento pela qual nós temos certeza e convicção de que somos salvos. De onde Pedro também, como vimos na sua segunda carta no capítulo 1, ele faz questão de nós buscarmos essa confirmação dessa vocação e dessa eleição. A nossa salvação está amparada, fundamentada no decreto soberano de Deus no tocante à eleição. Porque Deus nos elegeu em Cristo, é porque somos abençoados. É o que Paulo vai continuar dizendo no versículo 4, que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Existe um propósito pela qual Deus nos escolheu. Existe um propósito pela qual Deus nos chamou agora no tempo. Existe um propósito pela qual Deus está trabalhando em nós essa salvação. E para quê? Para nos tornar santos e irrepreensíveis. Por isso que a santidade, ela está intrinsecamente ligada à escolha soberana de Deus em Cristo Jesus. E qual é a evidência de que temos de que alguém de fato vive essa santidade? De que alguém de fato vive uma vida irrepreensível? É quando essa pessoa, a certeza que temos da eleição de Deus em nós, dessa vocação, do chamamento do Senhor, é que nós estamos vivendo uma vida de santidade. Então a vida do eleito, do que foi vocacionado por Deus, do que foi escolhido por Deus, ele foi chamado para um propósito. Para quê? Para ser rico? Para ser bem sucedido financeiramente? Para ser feliz com o mundo? Para ser bonito? Não. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. A santidade é uma marca inevitável do povo de Deus. Não há escapatória para o crente. A santidade, ela deve ocorrer em todo crente, porque Deus nos elegeu, nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Não é que necessariamente você vai ser perfeito, que você vai ser alguém que não vai errar, que não vai pecar, mas agora você não será mais conhecido pelo pecado, não será mais conhecido pela vida que vivia outrora, seremos conhecidos pela santidade, por essa obra graciosa de Deus, que obtivemos pela fé quando cremos em Cristo. Então, por qual motivo a santidade prática na vida do povo de Deus era tão importante? Já que Deus nos escolheu para isso. Acima de tudo, irmãos, nós devemos ser santos, em especial porque a voz de Deus nas Escrituras assim nos ordena claramente. A palavra de Deus não deixa dúvida quanto a isso, quanto à santidade, como um modo pela qual o povo de Deus deve se abster, ser separado, ser diferente do mundo, de como que a igreja de Cristo deve ser marcada pela santidade, porque a igreja é a noiva de Cristo, comprada e remida pelo sangue do Senhor, para manifestar a glória de Deus, para não ser somente a porta-voz de Deus no mundo, mas para refletir a glória de Cristo, para refletir a glória de Deus. E as Escrituras quanto a isso não nos deixam dúvidas, A gente vai ver várias referências. O próprio Jesus dizendo em Mateus 5,48: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O apóstolo Paulo dizendo em 1 Tessalonicenses 4,13: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Pedro também na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15 e 16, vai dizer que segundo é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, há várias menção direta da chamada de Deus, da voz de Deus mediante as Escrituras, chamando ao povo de Deus para ser marcado, para ser assim,
visto entre o mundo pagão, entre aqueles que desobedecem a Deus, como um povo santo, como um povo marcado pela santidade. Eu acho interessante que um certo comentarista, o Dr. Langton, ele diz que quanto a esse particular, a lei e o evangelho, eles concordam entre si. A lei e o evangelho, então, como tem um salmo que diz que a justiça e o amor se beijaram, a justiça e a misericórdia se beijaram, se encontraram. E isso nós entendemos mediante a revelação do soberano conselho de Deus, que agora isso é possível, onde um pecador, que outrora totalmente entregue aos seus deleitos e pecados, agora quando é transformado por meio da fé, por meio do poder do evangelho, ele consegue sim viver uma vida de obediência à lei de Deus, de obediência à palavra de Deus, apesar de imperfeita, apesar de que às vezes ele fraqueja, mas a sua intenção, a sua motivação sempre será de querer obedecer a Deus. Então nós devemos ser santos porque a voz de Deus nas Escrituras o requer isso de nós. Irmãos, nós percebemos que a igreja perdeu a influência no mundo porque ela deixou de ser santa. A igreja está tão acomodada e satisfeita com aquilo que o mundo prega, com o mundo em que vivemos, com a modernidade, que está perdendo a influência no meio do ímpio, do pagão. Nós percebemos que alguns anos atrás, no trabalho, no emprego, na sociedade, quando se dizia que alguém era crente, havia temor e respeito e reverência contra aquela pessoa. Mas hoje o crente em si tornou-se um termo vergonhoso para muitos, na concepção de muitos do mundo. É uma conotação de fato negativa, não como um apelido para induzir e evidenciar aquilo que eles creem, não, mas para evidenciar a vergonha, o pecado. E quantas igrejas, hoje, igrejas visíveis, são marcadas pelos escândalos, pelo pecado, pela impureza, pela desordem, e que são inteiramente influenciadas pelo mundo. Igrejas que vivem e trabalham para fazer com que aqueles do mundo não sejam transformados pelo Evangelho, mas que se sinta bem na igreja, se sinta bem entre o povo de Deus. Então existe mais uma influência na igreja do mundo do que da igreja no mundo hoje, em nossos dias. É tanto, irmãos, que falar sobre santidade, aqui escolher um tema como esse, para muitos, não é um tema muito agradável de se ouvir, E as Escrituras vai fazer sempre isso conosco, porque isso vai de encontro àquilo que somos, mexe conosco, trisca na nossa ferida, mexe com o nosso pecado, com aquilo que somos. E esse de fato deve ser o efeito verdadeiro das Escrituras na vida do crente, na nossa vida, é nos moldar, nos transformar naquilo que ainda o pecado quer reinar, o pecado quer nos conduzir. E nós só podemos tomar a direção correta quando damos ouvido à voz de Deus mediante as Escrituras Sagradas. E só podemos refletir santidade, viver uma vida prática de santidade, quando damos ouvido àquilo que as Escrituras ordenam, pela qual nós assim vivemos. Porque há coisas que eu e você denominam que não é pecado, quando a Escritura não diz que é pecado, e que nós pecamos contra Deus, de fato. Então a primeira coisa, acima de tudo, nós devemos ser santos, porque as Escrituras assim nos ordenam claramente a que sejamos. Você percebe que essa palavra é para crente, não é para ímpio, não é para nós mesmos, que somos cristãos, que fomos abençoados com todas essas sortes espirituais em Cristo Jesus. Isso aqui não é para o ímpio, porque o ímpio não se santifica, porque ele não tem Cristo, porque ele não tem fé. Então a palavra de Deus faz menção de chamar a nossa atenção para que vivamos de modo santo nesse mundo mau, de modo totalmente distinto do povo ímpio, dos pagãos. Nós devemos ser santos porque essa é a grandiosa finalidade e propósito de que Cristo veio ao mundo também. Por que Cristo veio ao mundo? Por que Cristo nos escolheu? Por que Deus nos escolheu em Cristo? Para que nós sejamos santos. Essa é a finalidade da salvação. É trazer forma àquilo que perdeu-se a forma. É trazer de novo aquilo que era a forma de como era no original.
onde tínhamos a imagem e semelhança de Deus, mas ela foi desfigurada e perdida por meio da queda. E nós somos restaurados ao pleno conhecimento de Deus, ao amor à lei de Deus, quando o Evangelho nos transforma, quando cremos em Cristo e mediante essa união com Ele, Ele nos santifica e trabalha poderosamente em nossa alma, nos santificando, fazendo-nos conforme a sua imagem e semelhança. Paulo aos Efésios também, no capítulo 5, 25, no capítulo 5, versículo 25 e 26. Não, aliás, a Tito, no capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer assim, a respeito de Cristo, que o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de quê? De remirmos de toda iniquidade, e para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Isso não é novo na perspectiva neotestamentária do Novo Testamento. Isso já havia sido ensinado também no Antigo Testamento. Assim como Deus escolheu Abraão, aquela família, para assim que por meio dele viesse o seu descendente Cristo, e por meio daquela família escolheu também o povo de Israel para ser um povo santo, para ser um povo distinto dos pagãos, daqueles que serviam a deuses, a imagens. Então o povo de Deus, essa perspectiva, esse chamado à santidade, não é algo novo no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento o povo de Deus era marcado pela santidade. E esse é o propósito pelo qual Deus nos chamou, irmãos. Esse é o propósito. O qual a si mesmo, Cristo, Ele se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você percebe que Cristo não veio somente morrer na cruz para nós ter perdão dos pecados. Não foi somente para remir, o texto nos diz, mas também para nos purificar de toda iniquidade. A purificação, ela caminha junto no propósito da salvação. A santidade, ela vem junto no pacote, no propósito, no plano de Deus no tocante à salvação. E Deus nos santifica, nos purifica mediante essa obra poderosa do seu Espírito, que é a santificação. Então, irmãos, em suma, falar que os homens são alvos da culpa do pecado, sem que ao mesmo tempo sejam salvos do domínio do pecado em seus corações, é contradizer claramente o testemunho das Escrituras. É fazer com que Cristo seja somente o meio salvador. Não creio que Jesus perdoou os meus pecados, mas eu vivo do jeito que eu quero. Jesus é meu Salvador. Você percebe que muitas pessoas querem Cristo como Salvador, mas não querem se submeter ao seu senhorio. Cristo, ele não é para a igreja um meio salvador, aquele mesmo que proporcionou, que nos deu o direito de vida eterna, que remiu nossos pecados, é também aquele que nos santifica, que nos purifica, para que vivamos em santidade diante dele. Então nós devemos ser santos, porque essa é a única evidência segura de que possuímos uma fé salvadora no nosso Senhor Jesus Cristo. É totalmente contraditório vivemos uma vida de um jeito e professarmos com o lado de uma forma totalmente diferente daquilo que vivemos. Então a nossa vida deve ser acompanhada com aquilo que professamos, deve caminhar junto com aquilo que cremos, com a conduta, com o modo pela qual nós devemos viver. A fé salvadora, ela é algo muito diferente, a fé autêntica, e sempre haverá de manifestar-se pelos seus frutos. Jesus disse que sem mim nada vocês podem fazer, e que aquele que está em mim, eu também estou nele, e nesse em que eu estou, ele dá muito fruto. Então o crente deve, nem que seja devagarinho, nem que seja empurrado como um carrinho de mão, ele tem que dar fruto, ele tem que dar fruto, ele tem que necessariamente, se a fé salvadora de fato atua em nosso coração, atua em nossa vida, nós devemos assim produzir frutos para a glória de Deus, onde esses frutos são evidenciados numa vida santa, numa vida que glorifica o Senhor. E eu pergunto para nós essa noite, como eu perguntei no domingo, qual é o
padrão de santidade que eu tenho? Qual o padrão de santidade que você tem? Não fumo, não bebo, não roubo? Será que esse é o padrão de santidade que as Escrituras nos dá? Não fumar somente, não beber bebida alcoólica somente, não roubar somente? Será se necessariamente a obediência ela se limita ao externo? Porque muitas igrejas fazem questão de dar uma definição de santidade somente na concepção externa. Não, o crente é aquele que não vai no cinema, é aquele que se veste assim, assim, assado, é aquele que corta o cabelo assim, né? É aquele que não rouba, que não fuma, que não bebe. Esse não é necessariamente o padrão de santidade que as Escrituras nos mostram. Porque a santidade ela vai de encontro com o nosso coração, com o nosso interior. O maior efeito casado da santidade em nós acontece em nossa alma, naquela natureza corrompida, caída em Adão, onde ela é transformada pela fé. Então os maus pensamentos, os maus desejos, né? Tudo aquilo pela qual sai do nosso coração, de alguma forma é transformado pelo que Cristo fez por nós. É mudado, há uma mudança. É uma boca que outrora falava bobagem, besteira, contrário à lei de Deus. Agora é uma boca que se utiliza para a glória de Deus, para o serviço do Senhor. E Deus faz isso em tudo em nós, irmãos, começando em nosso interior. Então muitas pessoas se denominam santas por participar da igreja, por falar sobre religião, ou por comentar alguns artigos teológicos, ou falar sobre teologia. Isso não é ser santo. Ser santo é ter um coração santificado, é ter um coração transformado, semelhante ao de Cristo. É buscar ter, irmãos, um coração semelhante ao de Cristo, manso e humilde, como nos diz Mateus 11:29. É buscar viver como Ele viveu, amar como Ele amou. Então, se um coração diz que é santo, uma pessoa diz que é santa, mas que odeia seu irmão, é uma pessoa que é marcada pelo ódio. Pelo ódio. Não estou dizendo que em algum momento você vai cair, você vai fraquejar. Mas a queda não é o que nos evidencia, irmãos. Não é o que deve ser caracterizado em nossa vida. Mas é a luta contra o pecado. É que nós já recebemos de Cristo tudo aquilo que necessitamos para vencer o pecado. Tudo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça é mais poderosa do que o pecado. Não há como Deus trabalhar na alma de alguém, na vida de alguém, e essa pessoa permanecer do mesmo jeito, ano após ano, ano após ano. É impossível, porque o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E nós só ganhamos força, somos habilitados por Deus, quando essa graça nos acomete, quando somos colididos pela glória do Senhor. Então o nosso coração é completamente transformado pelo Senhor. E essa é uma das maiores evidências de que estamos vivendo uma vida de santidade prática, quando amamos o Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Esse é um ponto acerca do qual ele falou no mais claro termos, nas mais claras palavras do Novo Testamento de Jesus. Alguém é santo por amar a Cristo sinceramente de coração, como ele diz em João 14, no versículo João 14:15, nesses 2 capítulos, dando as últimas instruções para os seus discípulos. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que de fato me ama. É o que se empenha, é o que procura guardar, viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, mesmo que o custe a perda, mesmo que o custe o prejuízo. O crente genuíno, ele procurará amar o Senhor de todo o coração e com sinceridade, não de forma falsificada ou somente de forma externa, mas haverá no seu coração um desejo pelo Senhor, um desejo por Cristo. Se alguém me ama, esse guarda a minha palavra. Jesus disse para os seus discípulos: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então o discípulo só é discípulo de Cristo quando ele o ama e quando ele vive como Cristo nos ordenou a que
vivamos. Você percebe como que a santidade prática ela é importante para a igreja, para o povo de Deus? Você percebe quando uma igreja que vive a vida de forma autêntica, vibrante, que procura viver uma vida santa, se separando do mal, é um povo que consegue influenciar o mundo, é um povo que consegue conduzir o pecador a Cristo por meio do seu testemunho. Ainda me lembro eu de quando vivia cego pelo pecado, e alguns dos meus colegas mundando dizia: isso é passageiro, no outro mês ele vai estar de novo, né, como muitos diziam, no mundo de novo. Isso aí é algo que vai passar. Mas naquele a quem, irmãos, o nosso Deus começou a boa obra, Ele não só começa, Ele trabalha e Ele também vai completar essa obra. Ele trabalha no coração daqueles que foram eleitos. Ele purifica o nosso coração. Ele nos conduz à santidade, à vida e à comunhão com Ele. E em último lugar, nós devemos ser santos porque sem a santidade na terra, nunca estaremos preparados para desfrutar do céu. Como que muitos, né, porque o céu é um lugar santo, Deus é santo, seu Filho é santo, todos os atributos de Deus são coroados com a santidade. Deus é amor e o seu amor é santo, sua misericórdia é santa. A santidade é o cerne, é o centro, é a essência do que é Deus. E como que muitos querem ir para o céu sem ser santo aqui na terra? É inconcebível, porque o céu é um lugar santo, o Senhor do céu é um ser santo, as criaturas do céu são santas, os anjos, os querubins, os serafins. A santidade, irmãos, está estampada em tudo quanto existe no céu, em tudo. O livro de Apocalipse expressa nela, naquela cidade, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e a mentira. Como que nós queremos ir para o céu? É impossível, irmãos. Por isso que Hebreus diz que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se não for puro de coração, se não ama o Senhor com sinceridade, não verá o Senhor. Então, como poderemos nos sentir felizes e à vontade no céu? Perceba uma coisa: e se Deus permitisse para alguém, para um pecador que ama o pecado, entrar no céu, como que seria para essa pessoa? Seria enfadonho para ele, porque ele não ama as coisas santas. Necessariamente o pecador ele não ama a Deus. Se Deus o permitisse entrar lá, por mais que ele não permita, conforme a sua palavra, ele iria achar chato, melancólico, ruim, porque o seu coração está dominado pelo pecado. Ele ama naturalmente o pecado, como ama comer qualquer refeição a qual ele ama e deseja. Assim é o pecador. Então, como poderemos nos sentir felizes e à vontade no céu, se morrermos destituídos de toda a santidade? Não tem como. A morte não opera automaticamente alguma transformação. Vocês já perceberam que muitas pessoas vivem uma vida impura, ímpia, né? E às vezes quando morre, quando está na beira da morte, eu quero aceitar Jesus, eu estou morrendo, eu quero aceitar a Cristo, por favor. Aí muitas pessoas, baseadas naquilo que ela diz ali, na beira da morte, dizem: não, de vida foi salvo dele, porque ele quis aceitar Jesus, eu botei a mão na cabeça dele. Será se foi? Você percebe que muitas pessoas deixam para o último dia? Meu irmão, se Deus não começou essa obra em nosso coração, é impossível, né? Se de fato o nosso coração nunca amou o Senhor na terra, você acha que alguém pelo desespero da morte agora vai amar? Isso é um sinal de que Deus nunca operou na vida dele. O sepulcro não impõe qualquer alteração em nós, qualquer. O temor à morte não impõe qualquer alteração. A morte, o temor a ela, não pode automaticamente me santificar para ir para o céu. Se eu em vida, na minha vida cristã, não amei o Senhor, não busquei o Senhor, isso não evidencia de que eu, por meio daquela profissão, pode até ser que Deus o salvou naquele momento, como fez com o ladrão na cruz, fazendo uma verdadeira profissão. Mas se ele teve a oportunidade de viver a vida da fé, de viver uma vida de santidade, mas escandaliza o Evangelho, vive de qualquer forma,
querendo se amparar no último dia para ter a salvação e se pautando naquela confissão, há um grande perigo dele não ser salvo. Há um grande perigo. Então a evidência de que estaremos lá é de que ganhamos um coração puro, santificado. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Cada indivíduo haverá de ressuscitar com o mesmo caráter com que deu o seu último suspiro. Cada um de nós. Eu vou ressuscitar da mesma forma que eu morri agora, com a mesma consciência, pensamento, com a mesma. E o que reina no meu coração? É amor a Deus? Cada um de nós. Então não adianta, isso é automaticamente transformado no seio da morte. A morte, como alguns pensam, né, os católicos romanos, a morte é um período que a purificação da alma vai acontecer e você vai ser santo. Né? Quando alguém interceder por você, orar por você, aí tua alma está sendo purificada. Isso é uma visão completamente distorcida de santidade, do que a Bíblia nos ensina acerca da santidade. Se Deus não nos deu um coração santo aqui na terra, nós não teremos um coração santo após a morte. Se o nosso caráter não foi transformado aqui na terra em vida, ele não será transformado automaticamente por causa da morte. Não. Porque quem faz isso é o Espírito Santo, é Deus. E nós só poderemos habitar lá, irmãos, no céu, se de fato vivermos em santidade aqui na terra. Então, onde será o nosso lugar? Se vivermos hoje estranho à santidade, onde será que vamos morar após partirmos daqui? Onde será que estaremos? Pautado naquilo que você e eu temos vivido. Examinemos o nosso coração. Para onde que nós estamos nos preparando espiritualmente? Após morrermos, após partirmos daqui para a eternidade. Qual é a maior motivação do nosso coração? Como eu falei na oração ontem, comentando com o Samuel, com o Marcelo também, a gente acha que a gente nunca vai morrer. Ainda mais a gente quando é jovem, né? A gente acha que vai morrer, a gente acha que a gente é destrutível. A gente nunca pensa na brevidade da vida. Ele começa a pensar quando chega a idade, ou às vezes quando cai numa enfermidade. Rapaz, eu vou morrer mesmo. Então não esperemos, irmão, chegar o dia ruim, o dia mau. Nós precisamos ter um coração santo agora, um caráter transformado por Deus agora, para que não sejamos apanhados de surpresa ao abrir os olhos na eternidade, quando estivermos diante de Deus. Isso é algo muito sério, muito solene, na qual nós devemos meditar. Eu acho interessante Leonardo de Ravenhill, no seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele diz que se muitos de nós crentes passássemos pelo menos alguns segundos na eternidade, talvez nossa vida seria mudada agora no presente. Na realidade pela qual nós estamos agora e formos para a eternidade, assim nós teremos algum senso de temor, de obediência a Deus e buscaremos de fato viver uma vida intensa para Ele. Por isso que a nossa vida deve ser marcada, irmãos, sempre tendo em mente não agora, mas a eternidade. Junte suas coisas, trabalhe, ame sua família, mas não visando aqui. Hoje a gente tem preparado os filhos para o mundo do mercado, a gente tem preparado nossos filhos para o mundo. Nós devemos preparar nossos filhos para Deus, bem como toda a nossa família. Devemos preparar os filhos, netos para Deus, porque, irmãos, nossa mente não deve estar limitada ao mundo, mas devemos orar como Jonathan Edwards: Senhor, grave nos meus olhos a eternidade. Coloque em mim o senso da eternidade, de onde eu estarei e com quem habitarei para todo o Senhor. Atualmente, talvez algumas pessoas prefiram a companhia dos negligentes e dos descuidados, dos dotados de mente mundana e dos cobiçosos. Irmãos, se nós temos prazer na companhia dos ímpios, alguma coisa errada conosco. Se a gente tem prazer de compartilhar e conversar, ter uma conversação com os ímpios, na roda dos escarnecedores, de ali a mesmo dar risada, tem algo muito errado conosco, com o nosso coração. Se nós coincidimos e achamos normal, numa roda dos escarnecedores, aquilo que eles conversam, e se você também ri, tem algo muito errado com o nosso coração. Porque o povo de Deus, o coração santificado, ele não se satisfaz com essas coisas do mundo. Seu coração foi mudado, ele lembra,
de quem ele é em Cristo. Ele lembra. Não sou conivente com isso, não. Isso não faz parte do meu vocabulário, não. Isso não deve reinar em minha mente, no meu coração. Devemos manter uma vida pura e santa. E há muitos irmãos que, infelizmente, entram na igreja, fazem profissão de fé, mas ainda amam e deleitam-se na companhia dos pecadores, dos ímpios, dos profanos, que zombam até de Deus e da religião. E muito de você até levanta o dedo e diz, né? Rapaz, a igreja não presta mesmo mais não. Tem muitos que é assim, que ainda dá respaldo, dá conteúdo para a conversa blasfema. Né? É mesmo, hoje não creio que presta não, a igreja realmente, quanto que deveríamos fazer no oposto. Espera muito isso, todo mundo é corrupto, não é assim que eu sou também não. Nós somos chamados, irmãos, para sermos diferentes. E a santidade na prática é exatamente isso. Ter um coração oposto àquilo que o mundo é, àquilo que o mundo vive, àquilo que o mundo prega. E se há também o oposto disso, se você, se eu, não temos prazer na companhia daquelas pessoas que são piedosas, na companhia daquelas pessoas que amam falar do Evangelho, meditar no Evangelho, falar sobre oração, deleite na palavra de Deus, também há muito algo errado conosco. Porque um coração santificado, ele tem prazer na palavra de Deus. E nas suas conversações são marcadas por isso. Né? Como que, às vezes, a gente conversa com pessoas, com crentes, e às vezes não tem nada, é seco, é murcho. Não tem nada de Deus. Nada. Quando que, na verdade, irmãos, nós somos o povo mais abençoado do mundo. E nós somos aqueles que podem também, mediante a proclamação do Evangelho, abençoar aqueles que estão ao nosso derredor, aqueles que vivem conosco. Atualmente, nós podemos até talvez orar, ler a Bíblia, cantar alguns cânticos evangélicos, né? Participar da igreja, e muitos até desprezam os ajuntamentos solenes, né? As atividades da igreja, a vivência entre o povo de Deus, achando algo melancólico, chato, né? Muitos chegam a ponto de dizer que não é para tudo isso. Eu posso ir um domingo, o outro não. Não, eu não vou quinta-feira não, não vou de manhã não, vou só à noite. Não. Irmão, será se de fato nós estamos tendo seriedade quanto à nossa alma, quanto à nossa vida espiritual? Nossa alma depende disso. Nossa vida depende disso. Está deixando de usufruir dessas bênçãos que Deus nos deu, da comunhão dos santos, de ser exposto à palavra de Deus, ao Evangelho, é menosprezado o que Cristo fez na cruz. É menosprezado. Se alguém abandona o dia do Senhor, ou culto, por qualquer coisa banal, é como se ele dissesse: tem coisa melhor, Jesus, para me fazer do que ir no domingo ouvir a palavra. Tem coisa melhor. Certamente, irmãos, há coisas justificáveis, né? Mas há pessoas que fazem isso. A pessoa que faz isso intencionalmente, ela está se menosprezando o que Cristo o fez. E eu quero aqui finalizar, né, com um conselho na qual o próprio autor também dá para mim, para nós, nessa noite, John Charles Riley. Ele diz: permita-me dar um conselho a todos quanto desejam ser santos. Você quer ser santo? Ele pergunta. Você quer se tornar uma nova criatura? Então terá de começar com Cristo. Nós, irmãos, simplesmente não poderemos viver uma vida de santidade à parte de Cristo, à parte do que Cristo fez. E se a minha santidade, a sua, não está fundamentada no que Cristo fez, não é santidade, não é obediência, é pecado. Tudo aquilo que é feito fora a parte de Cristo constitui-se pecado, porque Deus só se agrada naquilo que é feito mediante o seu Filho. Nós não temos a liberdade por nós mesmos de nos achegarmos a Deus. O único meio e o único mediador que é dado a nós é Cristo. Então, se alguém quer ser santo, comece com Cristo. Você simplesmente não conseguirá fazer qualquer coisa e nem obterá qualquer progresso espiritual enquanto não sentir pecados e fraquezas e correr para Cristo. E correr para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a raiz e o começo de toda a santidade, Cristo. Dele emana tudo o que necessitamos para vivermos uma vida santa.
Não é nos dado nele somente graça, como diz Tiago, mas é graça, maior graça. E Paulo diz aos Romanos: é nos dado graça sobre graça. Então em Cristo é nos dado a graça para vencer o pecado, para vivermos uma vida santa, mediante a fé nele. Então, se desejamos alcançar a santidade, nós devemos hoje nos voltar para Cristo, buscar a Cristo. Não espere, não procrastine para amanhã. Não vou começar um plano de leitura amanhã. Não procrastine. Né? É o termo aí da biologia oculta. Não se auto-sabotagem, né? Não faça isso. Não se engane a si mesmo. Você quer começar a ler a Bíblia inteira? Comece hoje, agora. John Charles Wally fala que você só começará a ter uma vida espiritual fazendo. Como que eu tenho uma vida de oração? Orando. Como que eu tenho uma vida de leitura de êxito das Escrituras? Lendo as Escrituras. Não, amanhã eu vou começar. Depois da manhã eu vou começar. Não, é hoje, é agora. É agora. Nós não podemos procrastinar, deixar para amanhã, para depois, aquilo que necessitamos desesperadamente hoje. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que Cristo, Ele seja todo o fundamento da nossa santidade. Que vivamos inteiramente para Ele. Né? O que nós vimos agora, né, sobre santidade, o capítulo 3, é só a ponta do iceberg. Né? A gente viu muito agora na santidade da prática. Agora Ele vai mostrar como que nós, na vida diária, podemos combater, né? Lutar um verdadeiro combate da fé. Né? Que é o que vamos ver na quinta-feira que vem, se Deus assim o permitir, no capítulo 4 do livro. Então Deus te elegeu, Deus me elegeu a nós para um objetivo, para sermos santos. Nunca se esqueça disso. Ele nos predestinou, nos chamou para vivermos uma vida de santidade. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém quer complementar, falar alguma coisa, fazer um comentário? Vamos lá. Tiago Marcelo, manda sim. Só sei que a santificação é uma experiência única. Né? O indivíduo, ele mesmo sabe o que é, né? O que está passando, está experimentando diante de Deus. Então, às vezes quer talvez copiar o modelo de alguém, né? Como é que alguém é crente. Queria ser uma santificação é uma experiência pessoal. Você não sabe se está sendo santificado ou não. É lógico que vamos poder fazer essa avaliação. Estamos diante de Deus bem ou não. Porque a questão é consciente, você falou, é coração, né? É a natureza. E não tem coisa para usar mais que a nossa própria consciência. Ele sabe o que é estar vivendo com Deus, ele sabe. Sabe que eu me lembrei você falando que a gente quer copiar, né? A primeira coisa que eu fiz depois que Deus me converteu, eu li muita biografia, muita. O primeiro livro que eu li foi a Nós da Fé, eu já contei para alguns irmãos. E lá eu via que Jonathan Edwards, ele orava, irmãos, 8 a 9 horas por dia. Por dia. Leonardo de Réveillon orava 6 horas por dia, 6 a 7 horas por dia. Né? E todos esses homens eram marcados pela vida de oração intensa. E eu não quero isso. Eu vou orar também 6 horas por dia. Né? E eu consegui fazer, acho que nem um mês direito, 2 horas. Todo dia. Então há coisas que Deus realizou na vida de outros, deu umas graças que Ele vai fazer para nós hoje. Né? Deus deu graça a você de determinada forma e para mim de outra forma. E assim Deus faz no seu corpo. Né? Às vezes você acha que nem está sendo santificado. Né? Não tem condição, eu estou muito mal. Mas quando na verdade isso é um efeito e um sinal de que Deus está santificando seu coração. Né? Aí o perigo é quando você não sente mais nada. Não, está vivendo o erro, né? E acha que está tudo bem. Aí é perigoso. Aí é perigoso. Mas quando há um senso de temor, é quando você acha a necessidade que tem que melhorar, de fato Deus está trabalhando no nosso coração. Né? Mais alguém quer comentar? Então cuidado com a biografia, viu? Vamos orar e agradecer a Deus. Vamos ficar de pé? Eterno Deus, soberano Pai, bendizemos a Ti, Senhor, pelo Teu favor, pela Tua graça, por nos dar aqui, Senhor, nessa noite,
privilégio de podermos ouvir a Tua palavra, de podermos juntos entoarmos cânticos a Ti, desfrutarmos do momento de comunhão, Senhor. Ó Deus, obrigado. E eu te peço, Pai, fortaleça-nos. Santifica o nosso coração que é mau, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos, Pai, e corremos para Cristo, crendo nele, Pai, onde emana toda a santidade. Não permita nosso coração, ó Deus, ser enganado pelas coisas desse mundo, mas que tenhamos um coração sábio que confia tão somente no Senhor. Santifica-nos, Pai, então seremos santos. Salva-nos, então seremos salvos. Eu te peço, ó Deus. Pai amado, eu te peço, abençoe a família dessa semana pela qual temos o compromisso de orar. Nossa irmã Fernanda, seu esposo Renato, seus filhos. Tem misericórdia, Pai, daquele lar, daquela família. Dê graça a eles, Pai, para viver para a Tua glória. E agora eu te peço, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos de todo mal. E guarda-nos, Senhor, para que vivamos nesse mundo para a Tua glória. É o que eu te peço, Pai, por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Os irmãos podem acertar, então, os avisos, né? Irmãos, domingo temos o nosso almoço. Né? Domingo tem um almoço pela manhã. E a gente já vai começar a distribuir aí quem são os irmãos que vão